Boa noite a todos e todas. Sou Mariana Menossi, colaboradora da AIN e responsável pelo setor de análise jurídica e gestão de contratos. Sejam todos bem-vindos ao AIN Conecta Especial 2025, evento de homenagem da Agência de Inovação da UFSCar, promovido em reconhecimento às contribuições de pesquisadores e parceiros que se destacam na trajetória de inovação e transferência de tecnologia da Universidade Federal de São Carlos. Bom, pelo que eu já disse da minha formação, eu não sou comunicadora, então vocês me perdoem qualquer gafe, ok? Dando início à solenidade, convidamos a todos para que tomem seus lugares. Com grande satisfação, a Agência de Inovação da UFSCar dá início a esta cerimônia que celebra o comprometimento, o talento e a dedicação de pesquisadoras, pesquisadores e parceiros que fortalecem o ecossistema de inovação da nossa universidade. Gostaria de agradecer a presença de todos e aproveitar o momento para prestar nossos agradecimentos à equipe da Agência de Inovação da UFSCar por todo o esforço para que este evento se tornasse possível. Agradecemos à UFSCar por ceder este auditório para o evento. Agradecemos a toda a gestão da UFSCar, composta pela reitora, professora doutora Ana Beatriz de Oliveira, vice-reitora, professora doutora Maria de Jesus Dutra dos Reis, bem como aos pró-reitores, aos membros da COEP e Conselho de Inovação da UFSCar, pelo apoio contínuo para o desenvolvimento da inovação na UFSCar. Em especial, agradecemos às autoridades presentes nessa cerimônia, que muito nos honram com a sua presença. A nossa vice-reitora, professora Maria de Jesus, aqui representando a magnífica reitora que não pôde comparecer. Ao procurador federal junto ao UFSCar, doutor Marcelo Amorim. Aos pró-reitores e pró-reitores adjuntos, professora Sabrina, professora Giane, professor Douglas, professor Armando, professor Luiz Eduardo, professor Moacir, professora Kellen, professor Alexandre. Ao diretor de centro, professor Ricardo Fujihara. E a diretora Isabel. A coordenadora de Relações Institucionais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, doutora Camila Chaves Santos. Ao coordenador geral de Promoção à Inovação e ao Transbordamento do Conhecimento do CNPq, doutor Márcio Ramos de Oliveira. Ao coordenador do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo e Nova USP, Complexo São Carlos, professor doutor Tito José Bonagamba. Agradecemos também a presença dos diretores das unidades da UFSCar e seus representantes, assim como aos colaboradores da FAI UFSCar. Neste momento, gostaríamos de convidar a professora Maria de Jesus, vice-reitora da UFSCar, para dirigir algumas palavras aos presentes. Tem que ficar à altura. Muito obrigado a todos. Obrigada, querida. Bem-vindo a todos, bem-vinda a todas. Eu estou aqui falando naturalmente em nome da nossa reitora, Bia, que ficou bastante, ela teve uma conversa comigo especial sobre esse evento,
porque tem hoje, tem amanhã, e eu tenho um consumo, então ficamos tentando encontrar saídas, mas em especial porque ela está na COP30, então também não era algo de somenos, né? Então estamos todos caminhando pela inovação e pela sustentabilidade, pelo que a universidade acredita. Então, em nome da Bia, a todos aqueles que estão aqui para ser homenageado, para acompanhar essas homenagens, eu quero muito agradecer aos nossos gestores. Pensando em inovação, queria também incluir nessa homenagem o nosso ex-pró-reitor de pesquisa, o professor João, que também teve, eu digo que todo mundo que passa por uma gestão deixa um pedaço e constrói o UFSCar, então foi um gestor, deixou a sua história também, em todos aqueles que construíram a história de pesquisa, de inovação da universidade. Não é fácil inovar nos modelos que se coloca nos parâmetros nacionais e internacionais. É extremamente solitário a história da inovação e apresenta enormes desafios. A cada produto que se conquista uma vitória com significativa representação social, seja tecnológica, seja social, a qualquer produto você tem uma longa história de desafios, de fracassos, de tentativas não bem-sucedidas, de projetos não financiados, de um projeto que financia 5 diferentes projetos, da vida de pessoas que se entrelaçam, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, alunos pós-doutorando, redes sociais em que a gente de fato paga parte do que se obtém, porque as verbas também não cobrem tudo que a gente precisa, mas então quando você tem um produto que se reverte, né, para uma visibilidade social, que leva a universidade para fora dessa instituição, representa muitas interrelações humanas, representam muitas histórias, representam pessoas que dedicaram sua vida, que enfrentaram desafios, que fizeram escolhas. Então, a tecnologia inovadora, seja a tecnologia hard, tecnologia, seja social, ela é um elemento necessário para a nossa sociedade, mas ela conta com a resistência e a resiliência daqueles que se comprometem com ela. Né? A sociedade, não só o Brasil, não só o UFSCar, não só o Brasil, mas todo o planeta precisa urgentemente da dedicação de saídas inovadoras para a sobrevivência do planeta, para o crescimento da sociedade, para a redução da violência, para que cheguemos a um novo patamar de uso de tecnologia mais humana, de uso de recursos sociais que não firam esse planeta e nos mantenham ainda os filhos, os nossos netos, em um planeta que seja feliz e que consiga alimentar a todos. E isso é o esforço de pessoas que sonham, que se dedicam e que resistem aos fracassos para cada pequena vitória. Então, este evento, ele é muito singelo, mas é uma honesta organização para dizer muito obrigada a todos vocês que levam a UFSCar ao patamar que ela é conhecida hoje. Né? É o esforço de todos nós. Quando a UFSCar sai no ranking de 10º lugar, subimos no ranking de tal inovação, isso não são números, não são máquinas, são pessoas. São pessoas que se levantaram e de mão dadas e um nos ombros dos outros conseguiram avançar. Então eu quero agradecer muito a nossa agência de inovação, que tem feito um trabalho extraordinário, não só o Brax, mas também toda a sua equipe, pequena, mas extremamente eficiente, né? Então, há todo esse povo lindo que todos os dias só agrega, só traz para junto, só constrói. Vamos continuar construindo. Queríamos que a gente pudesse entregar para vocês tudo que vocês entregaram para o UFSCar.
A UFSCar é a somatória desse lindo kit das histórias e de sonhos de todos nós e de todos vocês que hoje serão reconhecidos. É um reconhecimento ainda muito pouco daquilo que vocês deram, mas mais do que merecido lembrarmos que vocês fizeram a UFSCar e que são parte dela. Muito obrigado pelo sonho que nos trouxe até aqui, os seus sonhos que construíram conosco essa instituição. Muito obrigado e vamos começar a festa. Agora convidamos o professor Dr. Daniel Bratz, diretor da Agência de Inovação da UFSCar, para realizar a abertura oficial deste evento. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, começando pela nossa querida professora Jesus, representando a professora Bia, que, como a professora Jesus já disse, não pôde estar aqui. Dessa vez eu até aceitei, porque a COP30, eu fiquei pensando entre COP30 e a Inconecta, achei que tá justo. Tá justo. É uma escolha difícil, mas a gente fica muito feliz pelo apoio, os nossos pró-reitores que estão aqui com a gente, pessoas de fora, FAPESP, INPI, temos outros colegas chegando de fora também, aos inventores, pesquisadores dessa universidade. A gente fica muito contente por vocês estarem aqui, o pessoal da FAI, que é uma grande parceira nossa, e, obviamente, a equipe da Agência de Inovação. A gente quer aproveitar todos os momentos, obviamente, para falar. Eu acho que a gente fez essa reflexão, e a gente achou que era importante contar para vocês o que a agência está fazendo. Esse é o nosso evento de fechamento oficial, Teremos ainda outro evento, como eu vou falar daqui a pouco, mas esse é o evento especial da Agência de Inovação de encerramento, e a gente gosta de mostrar o que a gente desenvolveu, como que a gente está, e o que é a Agência de Inovação. Então, muito rapidamente, quando a gente fala da Agência de Inovação, é quem faz a gestão da política de inovação, que é construída pela comunidade, e operacionaliza uma série de trâmites relacionados à inovação tecnológica e social, proteção da propriedade intelectual, a transferência de tecnologias, parcerias e empreendedorismo. Tudo isso é o papel do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, que está previsto no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é uma unidade que ela não surge, ela não é recente, na verdade ela vem desde a década de 80 por conta dos movimentos relacionados à propriedade industrial e à propriedade intelectual. Isso se consolida na década de 90 e no início dos anos 2000 a gente tem a criação de um setor dentro da nossa fundação que vai cuidar da parte de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, para que em 2008, após o marco legal, a gente tenha a formação do NIT, da Agência de Inovação, e aí sim, não mais dentro da fundação, mas como uma unidade ligada à nossa reitoria. Aqui a gente destacou alguns momentos importantes, então a gente tem desde os primeiros licenciamentos que aconteceram no começo dos anos 2000, a obtenção dos royalties, a participação em diferentes programas. Então a gente tem uma história da qual nós nos orgulhamos muito. Isso para nós é muito importante porque deixa claro que se hoje a gente tem uma série de resultados, não é resultado apenas do nosso trabalho, mas sim de trabalho de muitas pessoas que vieram antes de nós. Como eu disse, nós somos hoje uma unidade ligada diretamente à reitoria e temos 2 colegiados, um conselho de inovação que é presidido pela nossa reitora com a participação de todos os pró-reitores e diretores de centro, e temos a nossa comissão de propriedade intelectual, que é uma comissão, um colegiado responsável por analisar todos os pedidos de depósito de patente, e a participação tanto minha quanto do diretor da nossa fundação, hoje professor Targino, e mais 4 inventores de diferentes áreas do conhecimento a convite da reitoria compõem o nosso colegiado.
E aí, né, aqui em vermelho, nós temos as pessoas, né, as áreas da nossa agência de inovação, né, então a diretoria executiva, a coordenação técnica, que é, né, a nossa servidora Patrícia, a secretaria administrativa e as divisões técnicas que vão cuidar das áreas temáticas da agência de inovação. Essa é a nossa equipe, né, confirmando o que a Jesus falou, que é uma equipe bela, né, eficiente, muito competente, né, então estão todos, infelizmente não puderam estar todos aqui essa noite, né, mas muitos deles estão aqui e poderão apoiar-nos, né, no que for necessário, né, então eu agradeço novamente a participação. E aí, passando alguns dados, algumas informações, né, para vocês saberem, hoje, quando a gente fala, né, de número de depósitos de propriedade intelectual, né, a gente está falando de uma evolução ao longo dos anos, como a gente pode ver nas diferentes modalidades, né, então patentes, cultivares, programas de computador, desenho industrial, segredo industrial, know-how e marca, né. Esse é um gráfico, inclusive, gerado pelo sistema, né, que aqui o Vitor presente, né, é o nosso parceiro, né, o fornecedor desse sistema. Aqui a gente tem os números, né, consolidados agora em novembro. Também interessante destacar, né, a gente tem uma participação intensa de todas as áreas do conhecimento, mas vale destacar aqui, né, os departamentos que têm maior participação em termos, né, de inventores, né, então hoje o DEMA, né, é o Departamento de Engenharia de Materiais, depois a Biotecnologia e Produção Vegetal Animal, departamentos de Química e Engenharia Mecânica, né, e aí essa cauda ela é bem longa, né, ela se arrasta para vários, né, departamentos das diferentes áreas do conhecimento. Tá? E, né, algo que para nós é muito caro, é muito importante, a transferência de tecnologias. A gente sabe que é importante a proteção, né, tanto é que nós trouxemos a Camila aqui do NPI para nos honrar amanhã com a discussão, juntamente com o Márcio e com outros colegas, mas a gente, né, reforça aqui a importância do esforço da comunidade da UFSCar para que esse conhecimento que foi gerado e foi protegido chegue até as pessoas, chegue até a sociedade. Isso é feito, né, na maior parte das vezes, através do licenciamento daquilo que foi protegido. Então, né, a gente quer fazer esse destaque aqui hoje com vocês. Então, hoje, quando a gente fala de licenciamento, são acordos, são contratos, nós temos mais de 4.000 assinados, tá? Isso são muitas tecnologias assinadas, inclusive para muitas diferentes empresas, tá? Quando a gente fala de tecnologias propriamente ditas, estamos falando de 96 tecnologias que né, de todo o portfólio da UFSCar que foram licenciadas. Então, esse número representa em torno de 16%. A informação que eu tenho é que, né, a média nacional e a internacional não é muito acima, é entre 5% e 6%. E eu vou mostrar alguns dados daqui a pouco, né, que confirmam um pouco essa fala. E nós estamos muito felizes porque, como nós estamos com 96 tecnologias licenciadas, nós estamos na expectativa de que no ano que vem a gente vai poder comemorar a 100ª tecnologia licenciada, que vai ser um marco, né, para a universidade. Quando a gente fala de licenciantes, nós temos várias empresas que são, né, parceiras nesses licenciamentos. Então nós temos desde grandes empresas multinacionais, empresas de renome, mas nós também ficamos muito felizes de termos empresas startups, empresas filhas, empresas que nasceram, spin-offs que nasceram de dentro dos nossos departamentos, que hoje, né, licenciam as nossas tecnologias. Então, né, desde a menor a maior, para nós é sempre uma honra, né, e algumas estão aqui hoje para serem homenageadas. Então nós temos licenciamentos, né, de várias áreas, como eu disse, né, aqui estão algumas imagens ilustrativas. Gostaria de destacar, né, aquele número de licenciamentos e também, né, muito do volume de royalties que hoje a UFSCar recebe vem do programa Ridesa, né, nós temos aqui hoje 2 representantes, cadê eles? O já está ali, né, do programa Ridesa, vindo, né, representar aqui em nome do professor Herman, né, que foi, né, convidado e vai ser homenageado aqui essa noite. Para quem não conhece, recomendo que busque conhecer, porque é algo que nos orgulha, né, orgulha muito a UFSCar, e não só a UFSCar, mas a uma rede de universidades federais que fazem a diferença para o desenvolvimento econômico brasileiro e que impactam, inclusive, na matriz energética brasileira, com cerca de 12,3%, né, da matriz. Tá? Isso, né, quando a gente olha aquele gráfico de área plantada, né, todas as variedades em verde são variedades que são, né, foram desenvolvidas pela Ridesa.
né? Então você vê que as 3 variedades mais plantadas hoje no Brasil são da rideza, assim como várias outras que aparecem ali naquela sequência, né? Então isso, acho que, né, também é um motivo de muito orgulho, né, do que uma inovação é capaz, né, de impactar a sociedade. Nós temos várias outras tecnologias, né? Então nós temos patentes, programas de computador, know-how, cultivares, marcas que estão sendo, né, licenciadas por empresas e estão disponíveis, então, né, muitas delas para a sociedade, tá? E aí, né, quando a gente fala esses números, eu entendo que, assim como eu há um tempo atrás não tinha muita a dimensão do que isso representava, né, se isso é muito pouco, é muito, está na média, a gente gosta de mostrar, né, eu tenho mostrado 2 referências para a gente ter um cenário de como o UFSCar se posiciona nesse, né, nesse tema. Esse primeiro é do COPROP, né, que é um fórum que participa, né, que é dentro da Andifes, e eles fizeram agora, em 2025, lançaram em março de 2025 esse relatório, entendendo como que eram os núcleos de inovação tecnológica das universidades federais, e, né, eu trouxe aqui 2 dados, né? Quando a gente fala de pessoal e infraestrutura, a UFSCar, né, não está entre os 3 primeiros, né? Vamos lá. 16º, né, lugar, sem surpresa, a gente tem problemas, para surpresa, né, a Giane aqui poderia falar para a gente muito sobre isso, né, Giane? E ela sabe o quanto que eu bato na porta dela e fico ali torcendo. Você e a torcida, né, do Corinthians. Não, mas eu vou pôr meu nome ali. Então a gente, né, está sempre batalhando por mais pessoas, mas quando a gente vê, né, o valor médio recebido por royalties, a Universidade Federal de São Carlos fica em 2º colocado, atrás da UNB, né? Esse, né, é um dado isolado. Eu quis trazer para vocês também uma pesquisa que é realizada pelo Fortec, que é o Fórum dos Gestores ligados à inovação e transferência de tecnologia, né? Hoje ele é presidido inclusive pela professora Ana Torcomian, que infelizmente não pôde estar aqui, me mandou uma mensagem, mandando inclusive um abraço para vocês. Ela sente muito estar aqui. Eu falei que muito do que a gente vai apresentar é resultado do trabalho dela, tudo que ela construiu aqui, né? Então fico muito contente de tê-la, né, como colega de profissão e né, sempre nos dando apoio e suporte. Essa pesquisa, ela se refere ao ano 2024, se refere ao ano de 2023, a de 2025, referente ao ano de 2024, ainda não foi lançada. E aí, né, eu trouxe aquela mesma informação, mas aqui a gente tem, né, um N muito maior, porque lá a gente está falando só de universidades federais. Aqui você tem tanto instituições de ensino superior, né, o IES, quanto as instituições de ciência e tecnologia de maneira geral, nas ICTs. Então a gente está falando de 130 ICTs, e dentro dessas 130, 83 universidades. E a UFSCar, né, ela está abaixo, né, da média, né, de todas, né, e principalmente das 3 primeiras ICTs, que estão ali com 91 pessoas no NIT, 62 e 60 pessoas. Né? Então mostra, né, um tamanho, um comparativo, né, de tamanho de alguns NITs. Quando a gente fala de quanto que foi protegido, né, quantas tecnologias depositadas e registradas, a gente tem aqui a UFSCar acima da média, né? Então as 3 primeiras são ICTs muito grandes, né? Então elas depositaram, né, 1.628, a outra 1.576, depois 1.265 e a UFSCar 368, né, tecnologias, né? Acima da média das universidades e das ICTs. Tá? E, né, aquilo que eu, né, gosto de destacar, que de fato são as licenças que fazem com que aquilo que foi desenvolvido chegue ao mercado, que houve de fato uma transferência, a UFSCar ela vai para 2º colocado. Né? Então aqui a gente está falando que a primeira, né, e não muito distante da primeira, a primeira tem 217 licenças naquela pesquisa, foi levantada, a UFSCar com 205, a terceira ICT com 94, e um detalhe, né, as médias que a gente está falando aqui são das universidades e ICTs que possuem licenciamento, porque muitas delas não possuem nenhum licenciamento. Né? Então, se a gente colocar o N ali, a gente está falando de universidades, 32 possuíam licenciamento no momento daquela pesquisa, das 83, das ICTs, 55 possuíam das 130. Né? Então, a gente vê, né, dentro desse cenário, como a UFSCar ela se destaca nessa sua capacidade de transferir tecnologia. Então, a gente tem muito orgulho, né, desses números.
Junto a isso, a gente também, né, gostaria de destacar o programa Maidá. Eu não vou me alongar muito, né, o professor Márcio ele veio aqui, né, para a gente discutir. Ele é responsável pelo programa Maidá no CNPq, né, um dos responsáveis. A UFSCar ela tem feito um trabalho, né, desde a primeira chamada pública em 2018 de abraçar esse programa, principalmente dentro do NIT, dentro da Agência de Inovação. Hoje nós temos, né, 5 centros participantes em 3 campi diferentes, né, então inclusive, né, a gente fez o esforço no nosso último edital para trazer o SESC para dentro desse programa, né, as Ciências Humanas e Educação, né, então hoje, né, nós temos os 5, são 15 programas de pós-graduação, né, então não é aquele programa que se concentra em 1, 2 ou 3, né, os nota 7, os nota 7, não, a gente conseguiu levar isso para muitos programas, né, de diferentes áreas do conhecimento, né. Hoje a gente está falando, né, desse quantitativo de bolsas, né, eu costumo brincar com alguns colegas que eu gerencio mais bolsa que muito coordenador de pós, né, então eu tenho que ficar implementando. Tenho até alguns colegas que sabem que entre o dia 1 e 5 vai ser difícil me encontrar porque eu estou brigando lá com o CNPq, implementando bolsa e fazendo, né, então esse é um dos trabalhos que a gente, né, no NIT a gente realiza também. E isso é muito interessante porque esse programa, uma das principais características dele, que inclusive, perdão pela minha falha aqui, eu esqueci de comentar, a gente não toma conta sozinho dele, né? A gente tem como parceiros a ProEx, a ProPG e a ProPQ, né? Então fazem parte dessa visão de a inovação junto ao ensino, junto à pesquisa e junto à extensão, né? Para mim esse programa ele é um dos melhores catalisadores dessa integração. E, né, quando a gente fala, né, de uma das diferenciais desse programa é porque ele convida as empresas a serem parceiras, né? Então hoje dentro desse programa nós temos 32 empresas parceiras que, né, possuem então projetos ligados a alguma pesquisa com alunos de iniciação, alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado realizando suas pesquisas, e alguns deles inclusive já contratados pelas empresas parceiras, né, que é um dos objetivos inclusive que o professor Ricardo Galvão, né, sempre destacou a necessidade da gente, né, formar os nossos mestres e doutores para eles se inserirem no mercado, né? Então o programa Maidá ele tem essa capacidade e, novamente, nós temos empresas de grande porte e empresas filhas que mostram, né, essa característica do programa, que dele ser muito democrático e muito acessível, né? Não são aqueles programas que você precisa de milhões e milhões para conseguir participar, né? Então existe toda uma facilidade para a gente estabelecer essas parcerias, tá? E para fechar a minha fala, eu queria destacar aqui o programa de inovação social, né? A gente tem, a pedido da nossa magnífica reitora, desde o início, quando, né, eu comecei na agência, essa conversa de como a gente olha não só para o tecnológico, mas olha para o social também. E isso foi muito, né, importante para a gente, porque abriu nossos olhos para uma seara que a inovação ela pode e deve colaborar, principalmente, né, as pesquisas, né, a nossa comunidade tem esse potencial, então a gente fica muito contente. Essa é uma parceria da agência com a ProEx e com a ProPQ, né? Quem coordena isso dentro da agência é a Patrícia. E, né, nós estamos muito contentes porque nós realizamos o nosso primeiro evento em janeiro deste ano, lá no campus Lagoa do Sino, né? Então, essas fotos elas falam por elas mesmas, né? Não preciso nem descrever o quão mágico, quão rico foi poder discutir a inovação com população quilombola, com representantes de indígena, né? Então assim, em conjunto com, né, o território, pensando a inovação social. Isso foi muito rico naquele momento. A gente tem dado prosseguimento. A gente tem, né, agora em dezembro, daqui a alguns dias, o nosso segundo encontro, né, o segundo Inconecta, que vai ser aqui no campus de São Carlos, né? Então estão todos convidados. E, né, a gente vai ter além da programação, a gente vai ter uma alegria de lançar o nosso livro, né, a gente chamava de e-book, né, mas virou um livro físico. A gente vai fazer algumas unidades que mostra, né, as iniciativas que a gente conseguiu levantar via um mapeamento, mostrando o que a universidade ela tem produzido e ela tem conseguido impactar os territórios nos quais ela está presente. Então são vários projetos de pesquisa, projetos de extensão, muitos deles já tradicionais, muitas décadas de experiência e muito impacto produzido, outras iniciativas muito recentes ainda, né, ali na semente que está querendo brotar, mas que a gente, né, tenta de alguma maneira apoiar, né, e esse tem sido o nosso esforço. Então fica aqui.
Aproveitamos também para, né, a gente lançou essa semana, colocamos no ar o nosso novo site, né, então o site da agência ele foi remodelado. A gente, né, assim, não está totalmente do jeito como nós gostaríamos, nunca está, né, a gente sabe disso, mas, né, a gente está bem contente com os resultados. Talvez ele seja um pouco lento se alguém tentar entrar agora, mas eu queria destacar, né, então ele está com essa carinha aqui, né, então a gente está explicando, ele está muito mais didático para as pessoas que querem entender, né, os tipos de propriedade intelectual, o que pode ser protegido, o que não pode ser protegido, né, e a gente trouxe, né, uma nova versão da nossa vitrine de tecnologias, do nosso portfólio, que estava precisando, né, passar aqui por uma mudança estética, né, sempre importante. E, né, para os nossos colegas diretores de centro, a gente destaca aqui uma novidade, que é os links direto para as tecnologias dos centros. Eu coloquei aqui como, né, um exemplo para o CCT, então com esse link, né, já vai abrir direto uma página que vai ter todas as tecnologias protegidas daquele centro. Então a gente sabe que muitas vezes o centro ele quer, né, mostrar o que ele tem desenvolvido, quais são as tecnologias, o que está. Então a gente fez essa funcionalidade, né, exatamente para poder dar essa visão para, né, os centros e, obviamente, depois desdobrando para os departamentos. Tá bom? Gente, era isso. Muito obrigado. Agradeço de novo aqui a presença de todos. Obrigado, né, a vocês que fazem a inovação da UFSCar. Eu costumo dizer que a gente colabora, né, um pouco aqui fazendo, né, a gestão de alguns processos, mas quem de fato produz tudo isso que eu mostrei são os nossos pesquisadores, nossos inventores, nossas pesquisadoras, nossas inventoras. Então, muito obrigado a vocês, né, e tenham um bom evento. Obrigado. Agradecemos ao professor Daniel pelas palavras, em especial por conduzir com dedicação o trabalho da Agência de Inovação, fortalecendo o ecossistema de ciência e inovação da UFSCar. Dando continuidade à programação, passamos agora ao momento de homenagem aos pesquisadores da UFSCar, com maior número de patentes concedidas, em reconhecimento à relevância de suas contribuições para o fortalecimento da cultura de inovação na universidade. Gostaríamos de convidar ao palco a professora doutora Giane Liliane Marlene Michel, pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFSCar, para realizar a entrega da homenagem. Para receber a homenagem, convidamos o professor doutor Edgar Dutra Zanotto, docente do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Não tem experiência. Agradecemos ao professor Edgar pela destacada atuação e pelas contribuições de excelência à pesquisa e à inovação na UFSCar. Para a próxima homenagem, convidamos ao palco a professora doutora Kellen Cristina Leite, pró-reitora de extensão da UFSCar, para realizar a entrega da homenagem. Para receber a homenagem, convidamos a professora doutora Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva, docente do Departamento de Química da UFSCar. Nossos agradecimentos à professora Maria Fátima pela dedicação à pesquisa e pelo trabalho contínuo em prol da inovação e da transferência de conhecimento. Dando sequência, convidamos ao palco a professora doutora Sabrina Helena Ferigato, pró-reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFSCar, para realizar a entrega da homenagem. Para receber a homenagem, convidamos o professor doutor João Batista Fernandes, docente do Departamento de Química da UFSCar.
Agradecemos ao professor João pela expressiva contribuição à pesquisa científica e pela relevante participação no desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Informamos que o professor Dr. Dilson Cardoso e o professor Dr. Oscar Paitio Filho, também homenageados nesta categoria, não puderam estar presentes nesta cerimônia. As homenagens a ambos serão entregues posteriormente pela Agência de Inovação da UFSCar, em reconhecimento à trajetória de excelência e às contribuições desses pesquisadores para o fortalecimento da pesquisa tecnológica na universidade. Aos pesquisadores, nossos mais sinceros cumprimentos pela dedicação à pesquisa e pela contribuição ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. Em seguida, damos início ao momento de homenagem referente às tecnologias licenciadas pela UFSCar, destacando o papel essencial das parcerias entre a universidade e o setor produtivo para a transformação do conhecimento em inovação e chegando à sociedade. Serão homenageadas empresas licenciantes e pesquisadores responsáveis por tecnologias transferidas à sociedade nas categorias patente, marca, programa de computador, cultivar e know-how. Convidamos os homenageados de cada categoria para que se dirijam ao palco à medida que seus nomes forem anunciados, para o recebimento da placa de reconhecimento. Na categoria patente, convidamos ao palco o professor doutor Douglas Verrangia Correa da Silva, pró-reitor de graduação da UFSCar, para realizar a entrega da homenagem. Convidamos ao palco para receber a homenagem o professor doutor Alberto Colli Badino Júnior e professor doutor Marcel Otávio Serri, inventores da patente de invenção intitulada Sistema Reacional Pneumático e Uso do Mesmo, licenciada para a empresa Tecnal Equipamentos para Laboratório. Agradecemos aos professores pelo desenvolvimento da tecnologia e pela parceria no licenciamento dessa patente, que simboliza o potencial inovador e o impacto da pesquisa desenvolvida na UFSCar. Na categoria marca, convidamos ao palco o professor doutor Armando Ítalo, pró-reitor adjunto de graduação da UFSCar, para realizar a entrega da homenagem. Convidamos ao palco a professora doutora Ana Cláudia Garcia de Oliveira Duarte, criadora da marca TCP Treinamento Corretivo Postural, licenciada pela empresa Electrolux do Brasil, para receber a homenagem. Nossos agradecimentos e parabéns à professora Ana Cláudia. A marca licenciada reforça o valor da identidade científica e tecnológica construída na universidade. Na categoria Programa de Computador, convidamos ao palco o professor doutor Luiz Eduardo Moschini, pró-reitor adjunto de pós-graduação da UFSCar, para realizar a entrega da homenagem. É raro, né? Tem que tirar mais fotos, gente. Convidamos ao palco o professor doutor Perencim de Arruda Ribeiro e o professor doutor Tiago de Pádua,
criadores do programa de computador Chroma Dash Engine, juntamente com o Sr. Maicon Villabruna, diretor de operações da empresa COP Technologies, que realizou a licença da tecnologia para receber a homenagem. Agradecemos aos homenageados por transformarem conhecimento e pesquisa em soluções tecnológicas de impacto, demonstrando a capacidade criativa e aplicada da UFSCar na área digital. Na categoria Cultivar, convidamos ao palco o professor Dr. Moacir Rossi Forim, pró-reitor adjunto de pesquisa da UFSCar, para realizar a entrega da homenagem. Representando a professora doutora Monalisa Sampaio Carneiro, convidamos ao palco o professor doutor Fernando César Sala, chefe do Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal da UFSCar, e representando o professor doutor Hermann Paulo Hoffmann, convidamos os pesquisadores do Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-Açúcar da UFSCar, PMGCA, Sr. Luiz Fernando Dias Pereira e Sr. Natan Euclair Pinto, para receberem a homenagem na categoria Cultivar, em reconhecimento ao desenvolvimento de mais de 20 variedades de cultivares de cana-de-açúcar, resultantes do PMGCA, que integra a rede interuniversitária para o desenvolvimento do setor sucroenergético, RIDESA. Parabenizamos e agradecemos aos homenageados por contribuírem para o avanço da inovação no campo agrícola, fortalecendo o papel da UFSCar no desenvolvimento de inovação em diversos setores. Na categoria Know-how, convidamos ao palco o professor doutor Alexandre Rodrigo da Silva, pró-reitor adjunto de extensão da UFSCar, para realizar a entrega da homenagem. Convidamos ao palco o professor doutor Fernando César Sala, desenvolvedor de 10 diferentes variedades de híbridos licenciados à empresa Feltrin Sementes. Representando a empresa Feltrin, convidamos o senhor Rafael Dantas Tavares para receberem a homenagem. Agradecemos aos homenageados por compartilhar seu conhecimento com o setor produtivo, reforçando o compromisso da UFSCar com a geração de valor e a transferência de tecnologia. Agradecemos mais uma vez a todos os pesquisadores e empresas homenageadas. Cada parceria representa um passo importante no fortalecimento do elo entre universidade e sociedade e reafirma o papel da UFSCar como referência nacional em inovação e transferência de tecnologia. Para encerrar, exibiremos um vídeo com as principais ações de 2025 e nossa mensagem para 2026. Tivemos uma falha técnica, pessoal. Só um minutinho, por favor. Todos nós queremos ir para o coquetel, mas só um segundo. As foram congeladas, gente. Acabou. Acabou aqui.
Não, aí a gente desce e come e bebe, que é o que sobra pra mim ficar feliz, amiga. Não fui eu que criei O vídeo tá tão bonito, gente. Não, vai dar certo. A gente faz umas coisas bonitas, aí eu vou pegar o computador e Se fosse no consumo, eu tô um sonho levando com você. começa a briga. As poções você levando coisas assim, você até tirar. Você quer que eu tenha uma barraca? Eu gostei dos desenhozinhos do seu logo, eu nunca tinha visto. Nunca tinha prestado atenção, assim, eu sou um pouco lesa. Eu já tinha visto, mas não tinha prestado atenção que era pessoa. Até cansa quando vê. Você já viu que ela brigando, né? Encerramos neste momento essa celebração tão significativa. A Agência de Inovação da UFSCar agradece a presença de todos que participaram dessa celebração e reforça seu compromisso contínuo com a promoção da ciência, da tecnologia e da inovação como instrumentos de desenvolvimento sustentável e de impacto social. Convidamos agora todos os presentes a participarem do coquetel comemorativo que será realizado no Restaurante do Lobo, localizado abaixo deste auditório. Desejamos a todos uma excelente noite. Você precisa parar de inflacionar as coisas, parabéns. Não dá pra gente chegar nem perto, Brad. Nervoso, mas... É, nervoso bom.
Legal, hein? Tinha umas ideias. Não, beleza. A ideia é Bom, agora vamos baixar pro lado. Vai ficar, né? Minha sogra tava meio eu falei que eu Vamos lá.
Tem uma cadeira na frente. Vai cá, ensina. Aí, rapaz. Você bate a porta. A pessoa